Mais um episódio do Mavielo Conecta. Eu sou o Robinson Perego, estou aqui com a Mel, minha colega. Fala galera, aqui é a Mel Trevisan e nós estamos começando mais um Mavielo Conecta. O Mavielo Conecta, para quem não sabe, é um oferecimento da Mavielo, rede social exclusiva do agronegócio, que possui um ecossistema completo para o setor e também juntamente com a AgroPlus. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Izan Rezende. Eu vou pedir aqui para a Mel fazer uma breve introdução sobre ele. Vamos lá. Primeiramente, é uma honra para nós receber aqui Izan Rezende, um cara que tem tudo a ver com agronegócio, é produtor, é advogado, jornalista, e a gente gostaria que você contasse um pouco para a gente dessa sua trajetória dentro do agro, como começou essa paixão e dos seus projetos até hoje, quais são os seus propósitos aí no agro. Óbvio, aqui na Mavielo Conecta, eu fico aqui, a palavra acho que nesse momento é de gratidão, e você esqueceu uma coisinha aí que é importante, engenheiro agrônomo também, viu? É uma lista muito grande, né? Bom, pessoal, e o assunto de hoje nosso é pensar agro, tem tudo a ver, né, Izan? Muito, muito. Em 2022, no primeiro semestre ainda de 2022, assim que eu iniciei a ver algumas pesquisas em relação ao agronegócio, onde consta que 32% da sociedade brasileira é contra a atividade do agronegócio. E a faixa etária de 19 a 25 anos, 51%. Aquilo me impactou. Eu estava sentado, ainda bem que eu estava sentado, e passei a pensar agro. O que está acontecendo? O que é que a sociedade não está entendendo? O que ela não está conseguindo enxergar? O que nós, como do agronegócio, nós não estamos fazendo e o que nós precisamos fazer? E aí nós iniciamos a pensar agro, e foi justamente esse resultado que nós evoluímos. Fomos para um programa, fomos para a revista, fomos aí para os programas de televisão, podcast também, e trabalhar junto com o agro para a gente ver o que a gente pode contribuir dentro desse processo. É uma coisa sobre a forma do agro se mostrar e se comunicar para a sociedade, né? A gente precisa informar as pessoas sobre o que tem sido feito e sobre a potência, sobre o privilégio que é nós termos um agro tão presente e tão produtivo, assim, né? Que sustenta, que leva o nosso país aí. Na realidade, a sociedade, eu tive aí a oportunidade de ir para a rua, conversar, ir para dentro de determinados lugares onde o agronegócio é uma coisa monstruosa, é o que desmata, é o que envenena, é o que destrói. Então eu fui para vários debates. E o que a gente pôde observar é que as pessoas, umas estão presas a não conhecimento do que é o setor. O marido dela muitas vezes é caminhoneiro que transporta o grão ali da 163 para Rondonópolis. Ou talvez é o borracheiro que está ali dando assistência, ou o torneiro, e eles não têm noção que eles são agronegócio. Então, dentro dessa cadeia... Fazem parte dessa cadeia como um todo e nem tem noção disso. Não tem noção. Então, eles iniciam a prolatar, a falar algo que é por ouvir. Então, quando alguém fala, ainda que não seja verdade, mais uma, duas, três vezes, isso passa a ser verdade para aquela pessoa, porque ela não tem um outro contraponto, uma outra posição a respeito daquilo. E essa realidade tem um outro ponto, que é a questão que mata as pessoas, que chama-se ideologia. A ideologia, quando o ser humano absorve isso, ele para de pensar, ele para de ser crítico, ele para de pesquisar, de avançar em conceitos e renovar a vida dele a cada dia. Esses dois pontos, tem vários, mas esses dois pontos é o que mais chama a atenção dentro desse processo. Tem um terceiro, que aí é interno, umbilical. Nós do agronegócio, nós pecamos. Nós estamos dentro de uma bolha, não conseguimos comunicar,
as instituições de classes, ela faz excelente trabalho, mas elas fazem para si. Pesca no aquário, prega para convertido e acha que todo o material que ela produz é o suficiente. Mas o seu José, a Dona Maria, o seu Joaquim, ele não sabe disso. Ele não tem conhecimento disso. Então, quando ele olha para os palacetes, eles falam assim, ali tem uma cambada de ladrão que rouba nosso dinheiro, que era ir para a saúde, que ia para ser para a educação, e fica nesses palácios aí, envenenando, matando. Desmatando, né? Desmatando. Então, essa é uma visão que nós precisamos confrontar. E não tem outro meio, Mel, Robson, a não ser o que vocês estão fazendo. É trazendo à sociedade a oportunidade de ouvir, de conhecer. E isso é um belíssimo trabalho. Exatamente. Isso que é o objetivo nosso aqui, é desmistificar um pouco essa visão deturpada que o pessoal tem sobre o agronegócio, né? E você, como um comunicador, né, que já apresenta um programa aí e também está inserido no meio de comunicação, o que você acha que é necessário para a gente estar mudando essa visão da população no geral, da sociedade em si, mudar essa visão que o agronegócio não é aquele que desmata, porque na verdade, se a gente for analisar mesmo, o agronegócio é o que é o maior interessado em manter o meio ambiente seguro, porque é dali que ele tira o sustento, é dali que tira o alimento, certo? Então, quando a gente fala em desmatar, em queimadas, que o pessoal joga tudo nas costas do agro, a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Então, na sua visão, comunicador, qual que é o primeiro passo, quais são os passos para a gente conseguir tirar, né, mudar essa visão que a sociedade tem do agro? Robson, você é advogado, então eu vou partir do princípio. A base, o princípio, ela é a dualidade. Antes, o mundo vivia na dualidade entre capitalismo e comunismo. Caiu as barreiras, e agora? O carro parou, e o que o cachorro vai fazer? Vai latir, correr atrás? Não. Então, criaram-se uma nova dualidade, que é a corrupção da virtude. E isso, BlackRock, em 72, que é uma instituição, ela idealizou que estaria movimentando uma nova dualidade, corrompendo virtude. O que isso significa? O meio ambiente é uma virtude. Nós estamos inseridos dentro dela. Nós não queremos, de forma nenhuma, que o nosso habitat seja deplorado, acabado, poluído. Não é isso que nenhum ser humano quer e nem deseja. Então, em virtude disso, ele deturpa a realidade ambiental, que é fácil de vender para a sociedade, atrás de uma trava comercial. E com outros objetivos que estão muito mais além do que comercial, que é a disseminação da população. Porque se nós, na ideia deles, se eles estabelecem um marco de não poder avançar, o maior susto deles foi Embrapa, que deu em 1980. Em 1978, 1979, todos os pesquisadores vinham para o Brasil, olhavam para o Cerrado e falavam: vocês não vão conseguir plantar nada aqui. É uma terra que não é fértil, vocês não têm tecnologia, vocês não têm nada, vocês não vão produzir aqui. E a ciência e a tecnologia de muitos profissionais romperam na agricultura e avançaram para o Cerrado. Aí iniciou o desespero, porque nós iniciamos a produzir com qualidade e com alta tecnologia, elevando os nossos produtividade acima do que eles já vinham fazendo há muitos anos. Esse ponto que você trouxe é bastante interessante, porque no início o cerrado, o solo era muito ácido, né? Sim. E aí eu lembro que meu pai e os outros produtores da época, eles acabavam plantando até arroz, que acho que era a única coisa que dava no solo.
E depois, de fato, vem a Embrapa trazendo, salvo engano, a calagem, né? Uhum. E aí, com isso, adaptou o solo à necessidade que a gente precisava. E aí é onde veio a cultura da soja, né? A cultura do milho. E hoje a gente vê aí que, óbvio, novas tecnologias foram agregadas a isso. E a gente hoje bate recorde de produtividade anualmente, né? Exatamente. Então, esses conceitos implantados e repassados para a sociedade, eles criaram militâncias no mundo que dominam países, que fazem a gestão de governo. No nosso Brasil, quem manda hoje no Ministério do Meio Ambiente são as ONGs. O governo paralelo, em função desse nosso governo atual, é superado nas pautas ambientais. O Ministério Público, não estou falando aqui de pessoas, mas eu estou falando da conduta do Ministério Público. De todo final de semana está na França, na Suécia, sendo batizados, sendo trabalhados de forma mental, intelectual, em função de discutir e trazer travamento para o nosso país. Como que é possível uma ferrogrão ser impedida por uma petição a respeito de 0,6% de uma reserva ambiental indígena, né, de uma área indígena, que foi, pelo decreto, colocado a mesma quantidade a mais em outro local, agregado àquela reserva. Nós passarmos com uma decisão monocrática 5 anos, 10 anos, travando um andamento de um desenvolvimento onde é precioso e oportuno para aumentar e agregar valor para o produtor e não trazer um desenvolvimento para o agronegócio, isso são absurdos que nós estamos deparando a cada momento. Marco temporal, marco legal. Então, todas essas engrenagens, elas não nasceram do dia para a noite. E nem da cabeça dos brasileiros, muito menos de quem legisla dentro do Congresso Nacional. O que tem ali são militâncias. E que o Brasil não consegue entender. Que estão colocando cada brasileiro de joelho à mercê de interesses externos. Então, é essas pautas que a gente tem defendido, que a gente tem trabalhado, que a gente tem discutido, com formadores de opinião. Não temos medo de enfiar o dedo na ferida, pelo contrário, eu acho que nós temos que ter aí o momento e a forma e sabedoria correta de se posicionar. A COP29 estiveram aqui em Mato Grosso, e a COP30 vai ser em Belém, daqui 365 dias agora em Belém. Então, olha a forma como eles colocaram, de proibir a produção de mais de uma safra, mais de uma lavoura durante a safra. Aqui nós fazemos a safra, a safrinha, sim, e se tiver irrigado, nós fazemos a terceira ainda. Eles querem que seja só uma, porque está extrapolando o uso do solo. Ora, todos nós conhecemos que o cerrado, o teor de argila é muito baixo, arenoso, e é o cultivo, e é a técnica do plantio direto, é a camada que cria ali dentro daquele perfil do solo, que transforma essa área produtiva. E você querer barrar, travar uma produção, porque eles produzem uma vez só? Nós tivemos a oportunidade Você acha que eles não pensam nem no impacto econômico que vai trazer isso? Porque hoje o agronegócio representa praticamente 1/4 do PIB do Brasil. Sim. Se eles fazem isso, o impacto econômico, financeiro para o agronegócio e para a própria economia do Brasil seria uma tragédia, né? O dinheiro que o Estado arrecada com a produção dessas commodities, nós não comemos soja. Opa, para aí. Nós não comemos milho, é tudo exportado. O subproduto delas são transformados em proteína animal, de suíno, de bovino, de ave. Nós comemos, sim.
Agora, o que nós precisamos entender é que esse processo onde está sendo atribuído a um 30% do nosso PIB, ele traz receita. E essa receita para a União, para o Estado, para o município, é que tira o senhor da fila do hospital, que tem UTI, que tem escola, que tem creche, porque esse é o desdobramento da produção do agronegócio. Então, se a sociedade entender que a produção do agronegócio ativa o comércio e gera riqueza e tributos para ser revertido e aplicado na educação, na saúde, em investimento, em infraestrutura, eles vão iniciar a entender que é importante. Isan, como presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos, quais são as suas responsabilidades e com que você contribui para o setor do agro? A agronomia, as ciências agronômicas, o engenheiro agrônomo, ele é aquele profissional que a sociedade não enxerga ele, não vê ele. Ele levanta a madrugada e vai para o mato, ele vai para a lavoura, ele vai trabalhar, ele volta 9 horas, 10 horas da noite, dorme e tem essa rotina aí costumeiramente. Se ele não está dando acompanhamento de uma lavoura, ele está levando informações para o produtor a respeito de produtos, insumos, fertilizantes e tratando de informações para o produtor rural. Dentro da porteira. Fora da porteira, ele está muitas vezes envolvido na área de produção de alimentos, né? Então, esse profissional, ele é difícil você agregá-lo. É diferente de um advogado que está dentro da cidade, o social dele é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Sextou, ele está ali fazendo uma reunião, sábado indo para um aniversário, para um casamento, para uma festa. O engenheiro agrônomo não. Ele trabalha assim ocultamente dentro da sociedade, mas tem uma responsabilidade muito grande na área de segurança alimentar, na área de produção. E essa realidade traz com que a gente deixe um pouco de ter esse relacionamento com a ponta. Então, a federação é justamente abrir as associações em cada município. A Associação de Engenheiro Agrônomo, nós temos ali em Lucas do Rio uma Verde, assistência, né? em Sinop, Sorriso, Campo Novo do Parecis, Tangará, enfim. São os lugares que faz essa e traz a demanda para que a gente possa tratar isso a nível de poder legislativo, de poder judiciário, de autarquias como o sistema CREA, CONFEA, pauta junto ao IDEA, junto à SEMA. Então, essa é a função da federação. E representá-lo junto à confederação para que as matérias de âmbito nacional, principalmente na área de atribuição profissional, a gente possa atuar também em nome deles. E qual que você acha, assim, Zan, que é o maior desafio que o agrônomo enfrenta hoje? Seja no âmbito profissional, seja no campo? Olha, o maior desafio para quem está no mercado é a estabilidade. Porque tem aí um mecanismo hoje muito atípico daquele tradicional. Ele vai pela produção, então ele tem que produzir. Agora, o que preocupa é aquele que está fora, tentando entrar. Então, isso é um foco que a gente tem que dar. A gente tem que entrar para as universidades, fazer um trabalho de conscientização, de que ele possa entender esse mercado e se capacitar para entrar dentro dele. Perfeito. E como que você acha que o sistema CONFEA, CREA pode estar ajudando a valorização desse profissional do agrônomo? Olha, o sistema CONFEA-CREA, ele tem mais de 187 profissionais ali dentro. Tem mais de 1.200.000 profissionais inscritos. E existem as câmaras especializadas. Então, nós temos a Câmara Especializada de Agronomia, né? Então, dentro dessa Câmara Especializada de Agronomia, há o debate, a formação
de resoluções, de fiscalização na área de produção, na área de ambiental, enfim, ali sai a orientação para o CREA, o sistema CREA-CONFEA, tomar providência junto com os profissionais, né, para trazer segurança para o produtor rural, para a sociedade, para que ele obtenha um serviço, uma prestação de serviço por profissionais qualificados, registrados e competentes. Isão, tem uma pergunta aqui bem interessante. O que te motivou a fazer essa transição em tantas áreas de cunhos diferentes, né? Distintas por si, como agronomia, direito e jornalismo, né? Como e que engenharia, né? Engenharia. Exatamente. Né? Como que essas formações complementam o seu trabalho atualmente aí no setor do agro? Vou te revelar um segredo. Iniciei fazendo medicina. Eita. Larguei em Teresópolis, fui para Campo Grande fazer arquitetura, vim de Campo Grande para cá para fazer agronomia. E fazendo agronomia, veio a Universidade de Cuiabá e aí eu prestei o vestibular para Direito, passei e tem 30 anos aí já como advogado aí na área, né? Então eu iniciei a minha vida advogando. E com o conhecimento de ciências agronômicas aplicado no direito agrário, então eu ganhei muito dinheiro na época. Porque eu colocava o azimuth, né, verdadeiro diferente do azimuth magnético em audiência, que eram alguns linguajares que ninguém conhecia. Então isso ajudava a você levar ao convencimento o juiz, que naquela época você terminava a audiência e já vinha o julgamento. Hoje não. Era um rito diferenciado. Então, isso a opção, eu acho que foi mais da minha parte pessoal mesmo, de não estar tão satisfeito com o conhecimento, né? Então, sempre buscando conhecimento, se renovando, porque o que foi aprendido ontem, ele já ficou velho para hoje. Então, ele tem que ter um upgrade aí muito bom para você aplicar o que você aprendeu. Bom, vamos falar um pouco, Isa, sobre o livro que você escreveu. Na verdade, foram 2. E temos aqui o Terceiro Setor, a nova fronteira do terceiro milênio. O que você pode falar para a gente? Qual foi a sua inspiração, o seu propósito com isso? Esse Terceiro Setor, a nova fronteira do terceiro milênio, eu estava como presidente da Confederação Brasileira de Fundações. E tinha dificuldade de entender, e os países também lá fora não entendem isso. E até hoje eu não consigo compreender tanta dureza em compreensão. Eu fazia defesa de projetos fora do país. Então eu punha o projeto, fazia a apresentação e pegava recursos de doação para desenvolver os projetos na área sociais, de criança, na época Pestalozzi e muitas outras instituições. Só que quando eles fazem a doação, o governo cobra a entrada pelo Banco Central em torno de 32% do valor que está sendo doado, pela internalização. Então houve um rompimento em cadeia, principalmente ali na França, Espanha, uma posição seguinte: não fazemos mais doações, porque nós doamos para a Bolívia, o governo não cobra os 32%. Nós doamos para a Argentina, mesma coisa. E o Brasil, o governo teria que implementar 32% do que nós estamos doando para desenvolver o projeto social dentro do seu país. Então, essa realidade fez com que a gente tratasse algumas pautas disso dentro do terceiro setor, a nova fronteira do terceiro milênio. A outra realidade dentro disso é que muitos professores de universidade federal, ele faz o mestrado, faz a especialização, faz o doutorado, volta animadíssimo para a universidade e o projeto dele, os dias dele de estudo, a vida dele é jogado dentro de uma gaveta e fechado,
porque o governo não dá não dá a condição para ele desenvolver o que ele estudou. Você acha Investe que na fica pessoa. muito ali na teoria e quando chega na prática mesmo não vai para frente. Não vai para frente. O governo investe, ele passa 8, 12 anos fora em outro país, sustentado pelo governo federal, e quando ele traz um projeto já estabelecido para desenvolver aqui, ele não tem recurso dentro da faculdade. Isso é uma frustração muito grande. Então, muitos não estavam preparados para sair dessa realidade e voltar para dentro de casa. Então, era muito alto, o índice altíssimo de alcoolismo, de suicídio, né, de depressão. Então, esse processo é que a gente trouxe um outro lado de usar esse capital intelectual dentro das instituições do terceiro setor para ele ser conselheiro de projetos e ser aquele que faz o fomento entre as técnicas desenvolvidas da universidade e a aplicação aqui fora para a sociedade utilizar dela. Esse foi a base desse livro, O Terceiro Setor, a Nova Fronteira do Terceiro Milênio. O outro, o poder público e o agronegócio brasileiro, é que nós entramos em 1972, 74, aonde o Brasil existia no litoral. Não existia do litoral para dentro. Não tinha a migração para o lado de cá. E nós já herdamos o Tratado de Tordesilhas, ou seja, Mato Grosso era da Espanha e nessa linha imaginária a parte da Amazonas também da Espanha e outra parte para Portugal. Então, o que ficava para Portugal foi a parte nordeste, aquela região mais litorânea mesmo, né? Então, isso já foi uma grande confusão para o nosso território. E houve várias sequências de holandeses, espanhóis tentando entrar e a mesma coisa aconteceu na Amazonas. O Acre foi uma conquista de negociações que também não era do território brasileiro, era espanhol e reverteu para o Estado brasileiro. Todo esse processo, quando chegou em 72, 74, vamos ocupar para não integrar. O que o governo federal fez? Pegou vários cidadãos brasileiros, produtores do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Goiás, de vários rincões desse país e colocou dentro da Amazônia. Simplesmente jogou lá, né? Se vira. Jogou. Simplesmente jogou lá. Então ali o pessoal estava entrando, desbravando, e aí foi as grandes obras que o governo fez. A Transamazônica, Belém-Brasília, a 163, para dar acesso ao Cerrado e à Amazônia, ao bioma da Amazônia Legal. Então, esses produtores que vieram para cá, hoje são a quarta geração. Eles pagaram com vida, a família toda afastada, longe dos seus familiares, pagaram um preço altíssimo. E se hoje a quarta, quinta geração deles está usufruindo, porque permaneceu na área, acreditando na área, na promessa do governo federal, em produzir, em ter assistência que nunca chegou, hoje são tratados como bandido. O produtor rural é tratado como bandido. Se hoje tem Forças Armadas, Polícia Federal, IBAMA, SEMA, todos os órgãos de fiscalização são em cima de quem produz nesse país. Então essa realidade, ela não pode ser tratada sem olhar para trás pelo retrovisor e entender essa história. Se o governo incentivou e mais só ganhava o título definitivo do Estado ou da área da União se comprovasse abertura de área, se comprovasse alguma atividade pecuária ou de agricultura. Tem produtor até hoje esperando essa promessa do governo, né? Sem aguardando dúvida. esse título que nunca Sem saiu dúvida. e provavelmente nem vai sair, né? Nem vai sair. Então, assim,
o nosso país ele teria que ter um planejamento estratégico de Estado por 50 anos. Governo, seja A ou B ou C, ele tinha que cumprir isso. Mas nós não chegamos ainda nessa maturidade. Então, a esperança é que nós possamos ter todos os estados independentes, federalizados, cada um cita a sua lei, a sua norma, a sua regra a respeito de ambiente, de pena de morte, de aborto, cada um se legisla sobre isso, e a União seja um grande operador de tratativas a nível internacional com outros países. Então, essa é uma realidade que a gente busca, que a gente olha e só temos isso, porque o sistema que nós temos hoje de governo é corrupto, é corruptivo e que não tem mecanismo, né, para trazer resultado para a sociedade. E pior, fica entre os poderes se degladiando para demonstrar quem tem mais poder ou não, se é o judiciário, o legislativo ou o executivo. No final das contas, o produtor não tem um dia de paz aqui no Brasil, né? Infelizmente. Não, quando eu tinha propriedade rural, estava em cima do trator, quando chegava uma caminhonete, talvez era até meu vizinho, você infartava lá em cima. Nossa, vou ser preso. E muitas vezes isso acontece com os familiares. A Polícia Federal, está ali o tráfico, um narcotráfico ao lado, fazendo, eles não combatem. Mas para combater quem produz, isso, eles estão especificamente para isso. E aí destrói família, destrói sonhos, destrói sociedade. E essa é uma das partes de não ter sucessão dentro do agronegócio que preocupa muito. Essa é a base do livro. E aí a gente traz aí em memória muitos o nosso pai da soja, seu Meio, um japonês que veio para cá, investiu na época de 76, em 86, $1 milhão para desenvolver variedades de soja junto com a Embrapa. Cara. Então, história. O estado de Mato Grosso deve muito a esses homens. Você vê, deve muito a esses desbravadores. Investimento privado e não do Estado, né? Exatamente. Que apoiar exatamente. o produtor. Isa, uma pergunta bem interessante aqui, você que tem essa profissão multifacetada, né? Engenheiro agrônomo, advogado, jornalista. Se você pudesse dar um conselho, né, para esses profissionais que desejam seguir uma carreira como a sua, multifacetada, né? E que causa impacto, né? Qual que seria esse conselho? Primeiro é saber fazer o plano de voo. Se a pessoa ele está aí tocado pelos ventos, não sabe se faz isso, se faz aquilo, ou se eu vou parar por aqui, já estou satisfeito, né? Então, você tem que fazer seu plano de voo de vida. Tem objetivos claros ali. Claros, né? E tem que ter cenários onde não deu certo isso daqui, você tem outro, para você não cair em frustração, em desespero e achar que a vida acabou. Tá? Outra coisa, para os jovens hoje, nós estamos assim numa geração muito, muito distante da minha. Então eu olho para os meus filhos, eu olho a situação deles, como eles tratam os negócios dele, como que eles buscam a realidade profissional deles, e muitas vezes eu me assusto. Porque está muito dentro de uma área tecnológica, sem relacionamento social, não tem, assim, uma habilidade de sentar e conversar e tratar problemas, resolver problemas. Então, ao invés, se aparece um problema, a necessidade ou o resultado é aumentar o problema. Você acha que falta um pouco de resiliência aí, nessa geração mais nova? Falta habilidade. Acho que não é capacidade intelectual, mas sim exercício. Então, isso falta muito. E uma outra coisa que é muito difícil hoje, as pessoas estão entrando para dentro do curso sem saber, ou a mão do pai, ou falta de opção, ou foi o que ele passou no vestibular,
e eu vou fazer isso aqui mesmo. E, né, quem tem esse privilégio? Agora, tem que parar aí e pensar, para ver se é isso que ele quer. Então, primeiro ele tem que se amar, se respeitar, para depois ele iniciar a tomar as decisões na vida dele. Vamos falar um pouquinho sobre o seu programa Pensar Agro? Opa. Até para a gente fazer aqui uma collab, né, entre os nossos programas. Conta pra gente sobre essa sua proposta, seu principal objetivo, né? A gente já trouxe um pouquinho, mas assim, passa agora para os nossos telespectadores aquilo que você quer que eles saibam sobre o programa e onde eles podem acessar também, para a gente ter aí uma troca, né? Está ali na plataforma pensaragro.com.br. Está também ali no YouTube e na AgroPlus. Né? Nós somos parceiro também da AgroPlus aí a vocês. E então o acesso é fácil dentro desse processo. É tudo plataforma digital. Nós estamos, por nós falarmos do agronegócio, o agronegócio é muito difícil. Você associar um jornalista com conhecimento de ciências agrárias, econômicas, importação, exportação, para falar sobre esse tema. São temas complexos, né? Complexo. Então, nós temos poucos no país. E quem faz esse trabalho para nós é um grupo do Paraná, e que desenvolve aí geram notícias com qualidade. E essa qualidade, nós temos recebido ligações, parcerias de outras plataformas de notícia que falam assim, poxa, eu não tenho, mas gostaria de ter. Eu posso te passar o link, você me cobra alguma coisa? Eu não cobro nada. O que eu quero é que o agronegócio seja difundido e chegue ali para todos da sociedade conhecer. E esse desafio é você trazer essa mensagem técnica, científica, de uma forma que todos leiam e consigam entender. Então, essa técnica... Uma linguagem mais acessível. Né? Não muito aquele jargão profissional. Exatamente. Né? Então, a pessoa lê, não extensa, e recebe essa notícia, essa informação. Então, isso é o que nós estamos fazendo e ajudando, contribuindo para o agronegócio brasileiro. Zan, um tema bastante interessante, e a gente vê uma certa dificuldade para pequenos e médios agricultores, né? Eles conseguirem acesso ao mercado global. Uhum. Né? Os grandes aí já né, desde antes de produzir, já praticamente a safra já é vendida, né, para exportação, mas às vezes o pequeno e o médio tem esse problema, essa dificuldade. Né? Uhum. O que você acha que ele pode fazer para atingir esse mercado também, além do interno? A base principal é o cooperativismo. Eu acredito que se você tem uma pequena produção, seja de castanha, de doce de leite, de caju, você não tem escala. Então, quando você não tem escala comercial, você coloca no seu município, no seu bairro, você põe ali na quitanda ali do seu José, põe ali na padaria. Então, você faz isso. Mas quando você se organiza em cooperativismo, aí você toma uma dimensão maior. Se torna mais forte. Mais forte. Porque muitas vezes o cooperativismo não significa que você vai produzir aquilo no local, mas você vai pegar a tua produção e levar para uma cooperativa que muitas vezes está até fora do estado. Mas você faz parte dentro desse contexto. Então é um trabalho que a OCB, né, ela tem que trabalhar nesses pequenos produtores. O próprio Estado, ele tem que orientar que a forma de associativismo e cooperativismo é a saída para os pequenos produtores, seja de hortaliças, seja de piscicultura, seja de suíno, seja de ave, mas que eles têm que evoluir dentro desse processo. Porque tudo que ele produz, se ele não tiver o certificado, o tal do CIF ou do CIP, ele vai ficar preso ali. Se ele sair ali de Santo Antônio de Levergé ali, ou sair aqui da guia, ele vai chegar ali no trevo, ele vai ser preso. Ele vai ser autuado, porque a galinha dele não tem o registro. O queijo dele não tem o registro. Então, são
o mamão que ele trouxe para comercializar, a mandioca que ele trouxe para comercializar. Não tem registro. É questão de segurança alimentar, saúde da população. Mas muito mais ainda é garantir que esse pequeno produtor ele possa produzir e comercializar. Isa, a gente falando um pouco sobre o futuro, quais são os desafios que você acredita que o agronegócio vai enfrentar, a gente tendo aí uma média de 5 anos para o futuro? O maior desafio é a questão de mercado global. Porque da porteira para dentro nós temos os nossos desafios, que é utilizar a tecnologia que já está disponível e nós não utilizamos por falta de conectividade. Entendi. Por falar em tecnologia, bom, termina aí que eu quero aproveitar que você está aqui e tirar uma dúvida também, mas pode continuar. Então, agora no mercado global, com a geopolítica que nós estamos estruturada hoje, de área de comercialização, ficaria muito mais barato para a França pegar 20 as vacas e colocar aqui num boig de primeira classe, levar para ser ordenhada lá e trazer de volta. Fica mais barato que ele produzir o leite lá. Então o custo deles são altíssimo. Então eles fazem os embargos. E essa é uma forma, no meu entendimento, estúpida. Se eu tenho possibilidade de trazer uma produção, ainda que seja com valor agregado, eu especializo aquilo. Então, eu trato aquela produção de uma forma diferenciada que você vai pôr para o turismo, não para a sociedade. Agora, você querer pegar aquilo que tem um custo elevadíssimo para a produção, vamos falar aí de queijo, né? E trazer para o supermercado, para a sociedade comprar, aí é falta de sabedoria. É questão de economia. Então, você pegar países que têm hoje potencial para produzir, como é o Brasil, a Argentina, Estados Unidos e muitos outros, e fazer com que esse seja um processo global, porque nós estamos com um desafio em 2035 de aumentar 50% do que nós produzimos. Agora, a ONU põe uma imposição para que a gente produza com maior eficiência. Do outro lado, eles querem estancar, que a gente não abra mais áreas e faz um apelo assim da pior espécie possível contra as nossas produções em função do ambiente, sendo que nós temos 66,6% do nosso ambiente, da nossa flora, do nosso território preservado. E que cenário muito diferente da Europa, né? Na Europa você não encontra isso. Agora, com a guerra da Ucrânia e a Rússia, a França, o que ele tinha ali de reserva ali, ele foi lá e destruiu tudo. Ele tinha 1,3% de reserva de floresta, que são nos morros, ele foi lá e transformou em carvão. As tecnologias que eles desenvolvem, esses carros de bateria, é uma estupidez tão grande que ele tem que pôr e conectar em energia. A energia deles são nuclear e fósseis. Que mentalidade ambiental que eles têm, nem energia limpa eles têm. Querem falar da nossa produção, onde 87% da nossa energia no Brasil é limpa, é sustentável. Foca no seu, né? Foca no seu país aí. Exatamente. Bom, vamos partir para o final do nosso programa, infelizmente. Essa pergunta que eu ia fazer, eu vou deixar para fazer lá no Pensar Agro. Exato. Mas a gente tem um quadro aqui, o Pinga Fogo nosso, né? Olha aí. E aí eu quero te fazer uma pergunta para ver qual que você escolhe entre plantio, manejo e colheita. Qual que você escolhe desses? Plantio. Plantio, tá bom, Isão. O que você tem plantado hoje na sua vida, no profissional, enfim, que você espera colher bons frutos lá na frente? Pinga fogo aqui. Vai. Olha, me surpreendeu, mas é o seguinte, eu tento plantar na minha vida alegria e paz. Se a gente não conseguir ter isso, nós não conseguimos transbordar e transferir
para você, Rob, para você, Mel, para ninguém. E nós não damos o que nós não temos. Então, isso é um processo de plantio e cultivo de alma, de sentimento, com maior zelo. Então, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, eu me perdoo todos os dias. Porque se eu não entrar nisso, eu vou estar magoado, olhando pelo retrovisor, frustrado, ou estou olhando muito na frente para ter uma ansiedade. E aí os valores modificam. Então é isso que eu cultivo na minha vida. Antes de finalizar aqui com o nosso querido Izan, eu quero lembrar para vocês que a Mavielo Agromarketing já está disponível para você, produtor, para você da empresa rural. E os nossos serviços são 360, desde e-commerce, site, CRM. Então, é realmente muita solução para você que precisa de um marketing aí exclusivo e direcionado para o seu público-alvo do agronegócio. Vamos marcar uma reunião? Exatamente, né, meu? Quando a gente fala aí de marketing especializado para o agronegócio, com a Mavielo Agromarketing. Aproveitando para lembrar vocês de baixarem aí o aplicativo da Mavielo na Apple Store, na loja do Android, né? Baixe, conheça o aplicativo, tem muita coisa interessante lá, vale a pena, né, Mel? É isso aí, a gente está esperando vocês. Curtam, compartilhem, tudo mais. E agradeço novamente, Izan, pela visita, por ter aceitado aí o nosso convite de participar aqui com a gente. Robson, eu que te agradeço a oportunidade de estar na Mavielo Conecta, agradeço a Mel aí e estamos à disposição. Parabenizo vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Bom, obrigado. E que vocês fazem com excelência e qualidade. E isso é... Que bom, estamos no caminho. Sucesso, né? Garantido. Amém. Amém. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Até o próximo Mavielo Conecta. Um grande abraço para todos vocês. Até mais, pessoal.